Passado algum tempo, ele finalmente chegou. Os dois estavam em frente à garagem. Rodrigo abriu o portão enferrujado com alguma dificuldade. Olha só como as luzes acendem aqui, disse ele, acendendo uma lâmpada fraca no teto. Meu Deus, o que é isso? Exclamou Karina ao ver o que o seu marido escondia em sua garagem secreta que nunca quis mostrar a ela enquanto estava vivo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Karina havia recebido um telefonema às 8 horas da manhã. Ela não conhecia o número, mas o telefone continuava tocando. Com alguma relutância. Finalmente, ela atendeu e disse alô, quem é? A voz de uma senhora idosa disse, bom dia. Estou ligando para falar sobre o anúncio da garagem que está à venda. Karina pensou. Alguém quer comprar minha garagem? Ela tinha colocado o anúncio há mais de um mês, mas não tinha recebido nenhuma ligação até então. A garagem estava localizada em um lugar estranho nos arredores da cidade, onde havia poucos prédios residenciais. Ela respondeu animada. Sim, está à venda. Quando posso mostrar? A pessoa do outro lado do telefone respondeu. Moro do outro lado da rua. Finalmente, terei um lugar para colocar meu carro, em vez de deixá-lo na rua. Tenho dinheiro para pagar à vista, então eu gostaria da garagem. Logo depois, Karina começou a pensar sobre a garagem. Ela nunca havia entrado lá desde que o marido faleceu. Para ser honesta, tinha esquecido completamente que ela existia. Se lembrou de que a última vez que visitou a garagem havia sido há uns 13 anos, pouco depois do nascimento do seu filho e da mudança para aquele bairro. Naquela época, seu marido queria vendê-la, mas acabou não conseguindo. Como não conseguiu, ele acabou usando o espaço da garagem como seu estúdio de fotografia. O homem adorava fotografias. Cerca de 7 anos atrás, Karina teve a ideia de guardar algumas coisas antigas na garagem, mas seu marido, Giovanni, ficou bravo e brigou com ela. Giovanni era um homem calmo e nunca havia elevado a voz, mas naquele momento, disse: Não, você não vai encher minha garagem com suas coisas. É onde guardo minhas ferramentas de trabalho e fotos reveladas. Não ouse encher a garagem com suas bugigangas, por favor. Já não basta os outros cômodos da casa que você tomou conta? Esse é o meu espaço. Karina ficou surpresa com a reação do marido. Sabia que Giovanni adorava o seu espaço, mas não imaginava que ele fosse ficar tão irado com a ideia de ela usar o espaço para colocar as bagunças de casa lá dentro. Mas essa história não acabou por aí. No decorrer dos meses, Karina continuou insistindo para o marido ceder a garagem para que ela guardasse as coisas, visto que a casa parecia ter cada vez menos espaço. Mas Giovanni ficou furioso em todas as vezes. Em uma das últimas vezes que ela pediu, a reação dele foi parecida com as demais. Esqueça aquela garagem de uma vez por todas. Ela não existe mais para você, disse ele nervoso, batendo a porta do quarto. Karina não perguntou sobre o que havia na garagem para evitar conflitos com o marido, por mais que estivesse curiosa. A mulher sabia que, infelizmente, Giovanni nunca tinha amado tão profundamente. Ele era atraente, alto, ganhava bem como engenheiro-chefe em uma construtora e era um ótimo fotógrafo em horas vagas. Karina, por outro lado, era uma moça comum, de estatura média, bonita, mas discreta. Mesmo assim, ela também ganhava bem como economista em um grande banco. Seu trabalho era um verdadeiro prazer, já que sua vida pessoal não estava indo bem. Ela conheceu Giovanni aos 27 anos, quando sua sacola estourou enquanto fazia compras na rua. Giovanni ajudou e a levou para casa em seu carro. E assim, ambos começaram um relacionamento casual, mas Karina se apaixonou profundamente por Giovanni. No entanto, ele enxergava o fato de ter uma mulher bonita ao seu lado como algo temporário. Mesmo assim, Karina engravidou. Giovanni não queria se casar, mas Karina insistiu. Ao se casarem, ela ficou muito feliz. Durante a gravidez, Giovanni cuidou bem dela, e quando o filho, Igor, nasceu, ele se tornou um pai exemplar. Giovanni amava muito o filho, mas parecia sempre meio distante de Karina. Eles viveram bem, compraram uma casa espaçosa, um segundo carro e uma casa de campo. Faziam férias no exterior 1 ou 2 vezes por ano. O marido era reservado,
e trabalhava muito em seus negócios. Às vezes, para Karina, parecia que apenas o filho os unia, mas ela ainda estava feliz de alguma forma. Então, a tragédia aconteceu. Giovanni faleceu em um acidente de construção que não pode ser evitado. Karina não conseguia lidar com a tristeza e o filho sentia muita falta do pai. A mulher foi interrompida de seus pensamentos sobre o que lhe aconteceu no passado pela tosse ao telefone, do outro lado da linha. Ela havia ligado para alguém e queria que essa pessoa ajudasse, pois ela estava prestes a fazer uma venda grande para a idosa que havia ligado e se interessado por seu anúncio. Foi então que ela convidou Rodrigo para acompanhá-la à garagem às 3 da tarde. Era um sábado, e Karina não precisava trabalhar, então queria ver como estava a garagem, queria organizá-la e limpá-la para passá-la para frente. Por algum motivo, ela estava um pouco relutante, pois Giovanni sempre teve ciúmes da garagem, mas não podia evitar entrar lá. A garagem ficava logo à frente da casa, e embora fosse espaçosa, apenas Giovanni a usava, sendo assim, não havia por que não vendê-la. Ela ligou para Rodrigo, o primo e amigo de seu falecido marido, e pediu que ele acompanhasse e ajudasse a organizar as antigas ferramentas de seu falecido marido que possivelmente ainda estavam todas lá dentro. Rodrigo costumava ajudar Karina quando Giovanni viajava, e eles tinham uma boa amizade. Ele era mais aberto e divertido do que Giovanni, e Karina sempre se perguntava por que ele ainda estava solteiro, mas Rodrigo apenas brincava sobre isso. Passado algum tempo, ele finalmente chegou. Eles estavam em frente à garagem. Rodrigo abriu o portão enferrujado com alguma dificuldade. Olha só como as luzes acendem aqui, disse ele, acendendo uma lâmpada fraca no teto. Meu Deus, o que é isso? Exclamou Karina. As paredes da garagem estavam cobertas de fotos, pequenas e grandes, enquadradas e não enquadradas. Em todas elas, havia uma bela mulher loira com aparência de modelo estrangeira, e uma menina, desde bebê até mais velha. As fotos registravam cada etapa do crescimento da menina. Rodrigo apertou mais alguns interruptores. A luz do teto se apagou e uma luz especial começou a iluminar as fotos uma por uma. Em uma delas, mulher loira estava correndo descalça na chuva, apenas com suas roupas íntimas, e em seu rosto havia um belo sorriso. Em outra foto, ela estava na praia, com seus cachos loiros soltos nos ombros bronzeados. Havia uma foto dela usando um vestido de noite, segurando uma taça de champanhe, e outra dela sentada à mesa de um restaurante, ao lado de Giovanni, o marido falecido de Karina. Em outra foto a mulher desconhecida estava com um bebê, saindo da maternidade. Ela segurava um grande buquê de flores, e ao lado estava Giovanni, segurando um bebê nos braços. Em outra foto, era o aniversário da garota, que devia ter cerca de 3 anos. Havia um bolo, balões e convidados, e Giovanni estava presente, abraçando a mulher loira e rindo feliz. Mais uma foto mostrava a menina com uns 5 anos, brincando em um parque debaixo do sol, cercada por folhas douradas. Rodrigo havia apagado a luz e ligado novamente, mas as imagens ainda passavam pelos olhos de Karina em flashes dolorosos. Ela cobriu o rosto com as mãos, tentando conter o choro. Sentia muita dor e ressentimento. A dor era insuportável, unindo o sofrimento pelas lembranças do seu falecido marido e o amargo ressentimento pela traição e mentiras dele. Eu o amei até o último dia. Tive ciúmes, é verdade, mas sempre em silêncio, sem nunca ofender com desconfianças. Mas Giovanni nunca me deu motivos, exceto por suas viagens frequentes. Então era para isso que ele estava indo. Rodrigo tentou consolar Karina, mas ela o cortou. Você sabia? Ela gritou com raiva, com lágrimas rolando por seu rosto. Não, Karina, eu não sabia de nada. Eu juro, eu não poderia ter escondido algo assim de você. Você sabe o quanto Giovanni era reservado. Tudo bem, desculpe, isso parece um pesadelo, disse Karina no canto mais distante das fotos dentro da garagem. Havia algo como um estúdio na garagem, com cadeiras, mesa e armários. Karina se aproximou de um dos armários e começou a abrir as gavetas. Encontrou várias câmeras e uma pasta com cópias de documentos, incluindo uma do registro de nascimento da menina das fotos, chamada Tarsila. Na coluna do pai estavam os dados de seu marido Giovanni, e na coluna da mãe, o nome de uma certa Nayara. Karina sentiu aquela sensação novamente, a sensação de ter sido traída. De fato, o conteúdo das fotos era verdadeiro, tudo era real e ela tinha confirmado oficialmente. Além disso,
Havia papéis em nome de Nayara que mostravam que ela era dona de um apartamento em outra cidade, a 500 quilômetros de onde Karina morava. Também havia cópias de documentos do carro registrado em outra cidade, em nome de Nayara. Karina se sentou na cadeira e cobriu a cabeça com as mãos. Ela ainda não conseguia acreditar que seu marido tinha uma segunda família. Levou 2 semanas para se recuperar, com o máximo de conforto e consolo de Rodrigo, que estava sempre ao seu lado. Karina queria ficar sozinha. Ela não mostrava sua dor na frente do filho, mas à noite, chorava contra o travesseiro, sentindo a dor insuportável da traição. Depois de algumas semanas, ela percebeu que estava obcecada em encontrar Tarsila, a filha de Giovanni. Ela não tinha vontade de falar com a mãe da menina, mas por algum motivo queria conhecer a filha do marido, que se parecia muito com Giovanni. Igor, seu filho, também se parecia muito com o pai. Karina queria evitar que Igor tivesse contato com sua meia-irmã, mesmo que ela fosse de certa forma próxima a ele. A sogra, mãe de Giovanni, estava muito magoada com o falecimento de seu filho, mas ficaria feliz em ter uma neta. Esses pensamentos atormentavam a mente de Karina. Sem ter cabeça para aguentar mais, ela conversou com Rodrigo sobre tudo isso. A mulher estava em dúvida do que fazer. Juntos, decidiram ir à cidade onde a amante de Giovanni vivia com a filha. Foram até o endereço do apartamento mencionado nos documentos. Um rapaz abriu a porta e informou que o apartamento foi alugado para ele por uma tal de Nayara. Parecia que ela tinha ido para o exterior. Depois de alguma insistência e até de uma quantidade de dinheiro oferecida, o homem deu o número de telefone de Nayara para eles. No entanto, após conseguir o número, Karina ficou trêmula, estava em dúvidas se realmente deveria entrar em contato com aquela mulher, tinha medo de que ela tivesse consciência de que foi uma amante. Karina saiu do prédio perturbada, decidindo que desistiria de encontrar Tarsila. Se Nayara alugou o apartamento, significava que eles haviam partido e não estavam mais por perto. Vendo Karina chateada, Rodrigo sugeriu: "Vamos ligar para essa Nayara e perguntar sobre sua filha. Ela está no exterior, mas não em outro planeta. Afinal, a menina deve saber que tem um irmão, uma avó e um tio." "Sim, Rodrigo, vamos fazer isso, mas ligue você, por favor." "Eu não consigo", disse Karina. Nayara atendeu rapidamente com uma voz rude no outro lado da linha. "Nayara, boa tarde, sou Rodrigo, irmão de Giovanni." "Ah, os parentes de Giovanni finalmente apareceram", disse Nayara sarcasticamente. "Demoraram quase 1 ano, mas agora vocês sabem de mim." Rodrigo estava confuso. "Reconhecemos a filha de Giovanni por foto. Queríamos saber sobre a garota, se possível, eu gostaria de ver ela, a Tarsila. Ela tem um irmão, uma avó e eu. Gostaríamos de conhecê-la." "Tarsila está em um orfanato desta cidade", respondeu Nayara. "Como?", exclamou Karina, após ouvir pelo viva voz. "Sim, é isso mesmo, sou uma péssima mãe. A abandonei, não queria tê-la por perto. Eu tinha apenas 20 anos quando engravidei. Foi Giovanni quem insistiu. Tenha o bebê, eu te ajudo, e continuou dizendo isso várias vezes, e mesmo depois de morrer, ele me deixou sem nada, exceto o carro. O que eu poderia fazer? Eu não tinha como criar a menina. No entanto, eu deixei o apartamento para ela. Quando a garota sair do orfanato, terá um bom lugar para morar. Mas eu tive que encontrar uma maneira de seguir em frente com a minha vida." Rodrigo e Karina ficaram chocados com cada palavra. Nayara falava da filha como se fosse uma estranha. Ela continuou dizendo que pensou em lutar com a esposa de Giovanni pela herança, já que ele havia oficialmente reconhecido Tarsila como filha. Mas não precisou, sua sorte falou mais alto. Um homem rico a pediu em casamento, e Giovanni nunca havia pedido em casamento. Ele disse que não se divorciaria de Karina até que o filho tivesse 18 anos, mesmo assim dizia que amava muito. Porém, isso mais parecia uma falácia da parte dela, pois mesmo quando ficou em melhores condições, ela só se preocupava em usufruir do dinheiro de seu noivo sozinha. Então, ela arrumou suas coisas e foi para o exterior com ele. Ela não se importava com a herança. O noivo tinha mais dinheiro do que Giovanni. Ele não sabia sobre Tarsila, e Nayara pretendia manter assim. "É isso, e não tenho tempo para conversar. Adeus." Nayara desligou. Karina e Rodrigo ficaram surpresos.
Como Giovanni, um homem bem educado e de classe média alta, poderia se apaixonar por alguém assim? Karina disse. Vou adotar Tarsila, ela não vai crescer em um orfanato. Embora Giovanni tenha sido tão mau caráter, essa menina não tem culpa de nada. Rodrigo concordou. Você está certa. Vamos nos encontrar com a menina. Coitada dela. Karina e Rodrigo explicaram ao diretor do orfanato quem eles eram, e depois que apresentassem alguns documentos, logo levariam Tarsila. Ela era uma menina doce, tímida e linda como um anjo. Karina agachou-se na frente da menina e ofereceu uma boneca que havia comprado no caminho para lá. Tarsila ficou com a cabeça baixa e os braços cruzados atrás das costas. Karina acariciou cuidadosamente os cachos loiros da menina. Não precisa ficar tímida, não precisa ter medo de nós, Rodrigo falou ao lado de Karina. Rodrigo tinha claramente achado aquela garotinha muito bonita e fofa. De repente, a menina olhou para eles com seus olhos cheios de dúvidas, mas exatamente iguais aos de Giovanni, e perguntou: Quem são vocês? Fique calma, querida, respondeu Karina, você irá nos conhecer em breve. Nós vamos vir visitá-la por um tempo e depois eles vão deixar você nos visitar também. Gostamos de você. Sim, eu quero, respondeu a menina em voz baixa, e de repente, abraçou Karina com força. Mais tarde, quando saíram do orfanato, Karina ficou indignada com a mãe de Giovanni. Ela era a pessoa mais adequada no momento, que poderia pegar a guarda da menina com mais facilidade, mas se recusou a fazer, pois achava toda essa história uma bagunça. Karina propôs um casamento apenas no papel com Rodrigo para poder adotar Tarsila, pois assim teria mais chances de aprovação. Rodrigo concordou em ajudar. Espero que você possa ajudar, não tenho mais ninguém para quem pedir isso. Quem mais faria algo assim? Disse Karina. Claro, vou te ajudar. Vai parecer estranho devido ao meu grau de parentesco com ela, mas não tem problema, disse Rodrigo. Muito obrigado. Olho para Tarsila e sinto pena. Ela é igual ao meu filho. Como será quando Igor souber disso? Espero que ele aceite, disse Karina. Logo, Rodrigo e Karina se organizaram para registrar o casamento no cartório. Na véspera do registro, Rodrigo apareceu na casa de Karina com uma garrafa de champanhe e um enorme buquê de rosas vermelhas. Era noite, Igor tinha passado a noite na casa da avó e Karina estava lendo um livro de pijama. E aí, querida? Como você está? Perguntou Rodrigo. Karina percebeu que ele estava um pouco bêbado. Largue este livro, por favor. Vamos celebrar o nosso casamento. Afinal, ainda não tivemos a celebração, Rodrigo disse, fazendo Karina sorrir e estranhar, afinal, a proposta era que fosse apenas um casamento no papel. Vamos comemorar o noivado. Tome isso. Rodrigo tirou do bolso uma caixa de veludo vermelha. Karina abriu e viu um elegante anel com pequenos diamantes. Você não percebeu nada em todos esses anos? Ele perguntou, querendo que Karina adivinhasse algo. Ela abaixou a cabeça entendendo a situação, sorriu e respondeu. Talvez eu também não queira que o nosso casamento seja de mentira. Rodrigo sorriu e disse. Eu juro que te amo. Me apaixonei por você à primeira vista. Mas o que eu poderia fazer? Quando fui tentar algo com você, você já estava com meu irmão, e então, tive que reprimir este sentimento. Além disso, ele era muito mais atraente, e eu sou apenas um homem comum, no máximo engraçado. Mas ele era um tolo. Como ele poderia enganar uma mulher assim e fazer o que fez? Karina ficou confusa, mas adorou que Rodrigo a achava bonita e gostava dela. Ambos se casaram e uma semana depois, eles tiraram Tarsila do orfanato. Seu irmão Igor estava ansioso para conhecê-la. Agora a menina teria uma família amorosa. Um ano depois, Rodrigo, Karina, Igor e Tarsila estavam se mudando para uma casa no campo. Era o sonho de Giovanni que seus filhos crescessem no campo, ao ar livre, e esse sonho se tornou realidade para Rodrigo e Karina. A nova página em suas vidas, que havia começado com um casamento fictício, agora era real. Você acha que foi correto Rodrigo e Karina se apaixonarem e se casarem? A decisão de tirar Tarsila do orfanato e adotá-la foi a mais correta? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo.
E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.